As perguntas o que é ser mulher, o que é ter poder e o que é ser uma mulher com poder na favela são respondidas ao longo do livro Mulher de Favela, o poder feminino em territórios populares. A obra vai além do debate feminista e discute a dinâmica sociopolítica dentro das cidades. Compreender o que é feminização do poder nas favelas do Rio de Janeiro é um objetivo da autora, que utilizou o testemunho de 15 mulheres de 15 favelas cariocas. Hoje o nosso bate-papo é com a Rogéria Nunes. Ela é assistente social e professora do Departamento de Serviço Social aqui na PUC-Rio. Boa tarde, Rogéria. No livro você diz que nem toda mulher que mora na favela é uma mulher de favela. O que significa, então, ser mulher de favela? Então, eu parto do princípio de que morar na favela e ser uma mulher da favela, eu estou falando de qualquer mulher. E quando eu construí ao longo da minha tese de doutorado, né, o que seria uma mulher de favela, ela é um construto teórico, é uma mulher que é uma ativista social, que tem uma causa, né, que luta pelo seu território, que luta pela melhoria daquele espaço onde ela habita, né, por uma questão individual, porém com uma demanda coletiva. Então a mulher de favela é essa mulher que popularmente é conhecida como liderança comunitária, né? E aí o nome Mulher de Favela é porque ela tem realmente uma pauta e um advocacy político, né, de fazer protagonismo e mudança nesse lugar onde ela vive. E em que momento e por que você se interessou em falar especificamente dessa mulher? A minha trajetória como assistente social, trabalhando em favelas cariocas, já passa dos 30 anos, né? E as mulheres sempre tiveram muito presentes, né, no cotidiano desses espaços populares, atravessando muito dos trabalhos com os quais eu pude, em vários momentos da minha vida, desenvolver. E na ocasião do meu mestrado, eu comecei a me aproximar mais desse debate e por uma questão de uma escolha do doutorado, foi de mergulhar um pouco o que motiva essas mulheres, né, a se envolverem em causas coletivas. E a proposta foi realmente fazer a história de vida de 15 mulheres, de 15 favelas do Rio de Janeiro, em que fossem mulheres iconográficas nesses lugares, em que pudessem prestar seus testemunhos, né, de quais foram as inspirações, as motivações, os desejos, os impulsos, né, que as fazem estar nesse lugar. Então, isso é fruto de um processo histórico, né, de uma aproximação com as mulheres e com as favelas. E qual foi o critério de escolha das 15 mulheres e das 15 favelas e como foi esse processo de pesquisa? As mulheres e as favelas, né, num primeiro momento, eu tenho uma aproximação com os espaços populares por conta da minha trajetória profissional e eu tinha realmente algumas mulheres que eu gostaria de conhecer um pouco mais e de sistematizar suas narrativas, né, suas histórias de vida. E, por outro lado, eu tinha como uma questão de pesquisa cobrir toda a geografia da cidade dentro dessas 15 escolhas. Então, a distribuição socioespacial delas, elas compõem favelas das 3 regiões, né, das 4 regiões, que é da Zona Norte, da Zona Oeste, do Centro e da Zona Sul. Também foram incluídos nessas escolhas os grandes complexos, então o Complexo da Maré e Complexo do Alemão, a Rocinha, pela questão emblemática, né, de ocupar aí o primeiro lugar como a maior favela da América Latina, o Eixo Tijuca, por conta da própria história de ocupação urbana da cidade, e também pegando algumas dessas favelas que não são tão, digamos que estejam tanto em evidência pela mídia, como Morro do Urubu, como Pedreira. Então foram essas as escolhas. Por uma questão de aproximação com algumas das mulheres, então eu não tive dificuldade. E outras para as escolhas dos territórios, né, nessas áreas que eu gostaria de pesquisar, foi através de indicação, de uma indicando a outra, né, o que a gente chama de uma bola de neve. A globalização trouxe a noção de sociedade em rede e também deu um novo sentido para o conceito território. Como esse fato se reflete no trabalho das mulheres de favela? Pois essas mulheres, na verdade, elas começam uma luta política protagonizada a partir dos anos 70, mas
ainda eram bastante simbólicas essas trajetórias. Final dos anos 70, início dos anos 80, ao mesmo tempo que a gente ganhava força na história de ocupação urbana do Rio de Janeiro, né, o movimento das associações de moradores das favelas, também nascia o movimento de mulheres. Esse movimento de mulheres, que não é necessariamente visto como um movimento feminista por alguns, né? Era um movimento que estava muito voltado para a resolução de causas locais, era luta por creche, era luta por direito ao trabalho, né? Por melhoria das condições de vida das favelas. Essas mulheres começam então a se engajar nesse processo. Isso culmina com o avanço da chamada globalização, né? Então, elas começam a lutar por melhoria das suas condições de vida nesse local, mas elas têm uma visão, essas mulheres de favela, elas têm uma visão global. Então, a relação que se estabelece entre esse processo é de que, ainda que ela seja uma mulher que tenha uma luta focada num determinado território, ela atravessa, ela extrapola esse território, ela vai muito além dele, né? Então ela tem uma questão de uma causa local, mas com estímulo e com uma proposta global, né? Ela reconhece enquanto uma ativista, ela se reconhece enquanto uma mulher de militância, ela se insere nos espaços sociais de luta política, elas são participativas, ativas participantes de espaços de controle social. Então isso é que a faz diferente das demais, né? E essa aproximação, quando a gente trabalha a noção do território, não do território estático, mas muito pelo contrário, essa noção de rede, porque elas saem desse lugar e elas se articulam. Então é nesse processo de articulação que a gente traz o sentido da rede nessa perspectiva, né? Da intersetorialidade, da interdisciplinariedade. E há diversos pontos de vista em substituir o termo favela pelo termo comunidade. Qual é a sua opinião pessoal sobre essa ressignificação? Isso é uma história longa, né? Que não dá nem para a gente recuperar numa entrevista, mas a questão do termo favela, ele hoje é uma questão política. Então, há uma questão de demarcação do nome favela como um espaço político de presença, de potência, né, de que esse lugar existe e que ele não é apenas permeado das insuficiências, né, que a eles são colocadas pela grande mídia e pela sociedade, né, na sua forma de interpretá-lo. Então, assim, o termo comunidade, ele ganhou um sentido a partir dos anos 90 nesses espaços populares, né? E hoje é muito comum que as pessoas se autorreferenciem dizendo que moram na comunidade. E a comunidade, ela também vem permeada de coisas muito simbólicas dos territórios de favela, que é a questão da solidariedade, que é a questão da partilha, né? A questão de uma luta coletiva, de movimentos participativos no âmbito local. Então, assim, politicamente, eu reconheço e uso o termo favela, não é à toa que ele é o título do livro, né? Mas eu compreendo a importância do sentido comunidade que tem para as pessoas. Então, inclusive no livro, não são feitas interpretações, as narrativas são trazidas de forma autoral pelas mulheres que participaram. E elas muitas vezes se referenciam à comunidade, e isso é mantido assim, porque é como elas falam, né? Então, politicamente eu entendo o movimento, mas reconheço, né, como eles também se autodeclaram, né? A violência contra a mulher, ela não está presente, ela não está restrita em apenas um lugar e nem apenas uma classe social. Pelo contrário, ela está presente em todos os lugares o tempo todo. Como a mulher de favela atua contra essa luta de violência doméstica? É muito interessante porque, como você mesmo diz, a questão da violência doméstica, ela atravessa, né, a nossa sociedade em qualquer classe e em qualquer idade, né? Uma questão hoje que me preocupa muito é a discussão da violência no namoro, né? Porque a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela ganha muita evidência, né, nas mulheres mães, mas eu acho que é muito importante a gente também hoje prestar atenção como é que isso se repercute na violência no namoro. E essas mulheres, se não todas as que foram participantes né, do livro, elas têm uma causa, a violência contra a mulher é uma das suas causas.
E elas atuam das formas mais diversas possíveis, desde o acolhimento até mesmo no sentido de prestar orientação dos recursos, né? Por serem pessoas que trabalham muito na perspectiva de rede, elas sabem os caminhos. Então, sabe recomendar onde ir, a quem falar, que recursos buscar, se precisa sair da casa, com quem procura, como é que chega num CREAS, como é que funciona uma delegacia de proteção à mulher. E tem isso, mas não é a única pauta, né? Essa é uma das pautas que essas mulheres dialogam, né? Elas dialogam com pautas amplas e com pautas realmente estruturais. Mas a violência contra a mulher se faz presente, algumas inclusive trazem essa questão como a sua principal motivação para atuar como mulher de favela. Muito obrigada pela entrevista, eu adorei o seu livro, de verdade, eu acho ele muito pertinente, ainda mais na atualidade. E é isso, Milena Guedes para a TV PUC Rio.